Oi pessoal, hoje a gente vai estar falando de mais um padrão de projeto. Dessa vez a gente vai estar falando do Decorator. Esse é um padrão indicado para quando a gente tem um projeto que a gente vai ter muita herança, porque ele vai estar nos auxiliando a trabalhar com a herança de uma forma mais estrutural. Um caso em que se aplica o Decorator é quando a gente analisando o projeto, a gente consegue identificar uma grande quantidade de classes em que se deve aplicar a herança. E, além disso, ele também vai estar nos auxiliando a implementar as nossas subclasses de uma forma melhor. Um ponto muito curioso que a gente deve observar é que o Decorator ele é muito parecido com o nosso outro padrão de projeto, que é o Composite. Mas a gente precisa se atentar que o Composite ele vai ser voltado para a criação de uma estrutura de árvore. E o Decorator ele serve para de fato estar agregando mais categorias a uma classe. Então, assim, para que a gente possa estar compreendendo de uma forma ainda mais clara, a gente pode estar imaginando o padrão Decorator como uma classe, como uma decoradora de ambientes, por exemplo, que vai estar acrescentando novos itens a um local, a uma classe, ou a um ambiente, a uma casa ou a um ambiente, e o Decorator ele vai estar fazendo exatamente isso, está acrescentando novos itens ao nosso sistema. Então aqui no código nós temos alguns itens, alguns componentes que o nosso padrão Decorator sempre deve ter, e o primeiro deles é de fato o nosso componente, que vai ser uma classe abstrata ou uma interface. No meu exemplo é a minha interface carro, onde todas as demais classes elas vão estar implementando esse método, seja por uma implementação direta, colocando implementos na classe, ou por uma implementação indireta, herdando de uma classe que tenha implementado a nossa interface. Em seguida, nós temos nosso componente concreto, que vai estar implementando de fato os métodos da nossa interface mãe, né, ou da nossa classe abstrata mãe, dependendo do caso. E no meu caso, a minha classe carro componente concreto. Né? Em seguida, nós temos a nossa classe Decorator, que no meu caso aqui é carro Decorator. E o Decorator ele também vai ser uma classe abstrata, esse no caso ele não poderia ser uma interface, e ele vai estar herdando da classe componente, e ao mesmo tempo teremos o componente como parâmetro de entrada da classe, ou seja, aqui no construtor da classe de fato, e ele vai estar sobrescrevendo, né, o nosso método que vem lá da nossa interface. Em seguida nós vamos ter o Concrete Decorator, que no meu caso pode ser tanto o ar-condicionado quanto os vidros elétricos, né? E que eles indiretamente também vão estar herdando da nossa classe componente ou da nossa interface componente, né? Por fim, nós temos a nossa classe cliente, que vai estar instanciando um objeto do tipo carro, do tipo da nossa interface, e vamos dar um new nas decorações ou nas características extras que a gente deseja de fato. E por fim, damos um new no componente concreto, que com isso a gente vai estar passando um objeto do tipo carro, que as subclasses concretas Decorator esperam. Como a gente pode observar aqui, as nossas subclasses elas esperam um objeto do tipo carro quando elas forem instanciadas. E é exatamente o que a gente passa aqui por último, né? Aí assim, se vocês acharem um pouco complexo entender dessa forma, a gente pode olhar aqui, né, que fica um tanto quanto mais claro. Primeiro a gente passa o carro e depois a gente pode estar passando as características extras que a gente deseja. Então aqui eu vou dar o código para que vocês possam ver. Primeiro teremos ali um carro mais completo, né, com ar-condicionado, com vidros elétricos. Em seguida, nós teremos ali um carro apenas com ar-condicionado. Isso é muito interessante para que a gente não tenha que criar diferentes classes, né, do tipo uma classe carro completo, classe carro intermediário, carro básico, por exemplo. E aqui, como eu tinha dito, voltando ao nosso ML, nós vamos ter o nosso cliente, né, que vai comunicar com o nosso carro componente concreto, que depois nós temos aqui a nossa interface, onde o nosso componente concreto vai implementar a nossa interface, ou poderia também ser uma classe abstrata. Em seguida nós temos aqui
o carro decorator, que é uma classe abstrata, e por fim teremos aqui os nossos decorators concretos que vão estar implementando, né, que vão estar estendendo, na verdade, na nossa classe abstrata carro decorator. Então, pessoal, eu espero ter ajudado a entender melhor esse padrão, né, ter deixado um pouco mais claro. E por hoje é isso. A gente se vê na próxima.